Você sabe que muitas vezes, muitas oportunidades são perdidas porque nós deixamos outros falarem no nosso lugar. Eu vou te prometer uma coisa, vai valer muito a pena assistir este vídeo porque eu vou dar várias dicas, são vários recursos para você vencer o medo de falar em público e ter muito mais qualidade na sua comunicação. O que você tem que fazer é vencer, dominar este medo de falar em público. Existem vários recursos, eu vou ensinar vários para você neste vídeo. São vários recursos que vão te ajudar a enfrentar uma plateia com maior tranquilidade. Eu não prometo de forma alguma que você elimine o medo de falar em público, porque o medo, numa certa dose, é até muito positivo. E por que temos medo? Temos medo que a nossa imagem seja depreciada diante de nossos colegas de trabalho, de nossa turma na faculdade ou até de nossos amigos. Nós também não queremos passar nenhum ridículo, não queremos que dê branco. Nós não queremos que na hora H falte uma informação. Se você vai falar por 20 minutos, é bom que você possa falar por 1 hora. Se você vai falar por 1 hora, te convidaram para dar uma palestra, é importante que você possa falar por 2, 3 horas. Agora, tem gente que domina o assunto, tem gente que conhece a fundo, mas na hora de fazer uma apresentação, treme na base de novo. Por que isso acontece? A pessoa domina o assunto, ela sabe falar sobre aquilo, ela não tem prática. Bom, se falta prática para esta pessoa, qual é a dica? Praticar. Toda oportunidade que você tiver, vá falar em público. Seja numa reunião na empresa e alguém te pede a opinião, fale um pouco, olhe para as pessoas, comunique-se diante da plateia. Poxa, domina um assunto, tem prática, mas de repente ela nunca se viu apresentando, ela não sabe como é a postura, não sabe como é a gesticulação, a face, como é a voz. E aí o que falta para esta pessoa? O autoconhecimento. Vamos então falar de 5 componentes principais que toda apresentação em público vai ter. Primeiro deles, a pessoa, o apresentador, é o primeiro de todos. Em segundo lugar, a voz do apresentador. Terceiro lugar, o vocabulário e a gramática. Em quarto lugar, a expressão corporal. E, em último lugar, mas não menos importante, o discurso, a retórica. Como é que você conduz o conhecimento através da sua apresentação? Vamos falar um pouquinho de cada um deles, ok? Então vamos começar pela pessoa, pelo apresentador. O apresentador também se divide em alguns aspectos. A primeira coisa que não pode deixar de existir na figura do apresentador é a naturalidade. Sabe aquele apresentador que, quando está em meio aos amigos, é de um jeito, aí quando vai apresentar uma palestra é de outro? É muito importante que você mantenha a naturalidade diante da plateia. Que você seja você mesmo. É claro que se no meio de amigos você fala um palavrão, uma coisa ou outra, é óbvio que diante de uma plateia você vai maneirar um pouquinho o seu vocabulário. Mas nada impede que você mantenha um jeitão natural. Você é um cara bem-humorado? Poxa, aproveita isso, está diante da plateia, seja bem-humorado. Você é uma pessoa séria? Diante da plateia, mantenha esta seriedade. É horrível quando às vezes você tem um amigo seu que é todo sériozão, todo compenetrado, todo introvertido, e aí quando chega diante da plateia quer virar um bobo da corte, um animador de auditório. Não tem a mínima graça. Todo mundo percebe que ele está fazendo um tipo, que ele está interpretando uma personagem. E não é isso que a gente quer. A gente tem que manter a naturalidade diante de uma plateia. Um outro ponto também muito importante que o orador, o apresentador tem que ter é emoção na sua fala. Sabe aquelas pessoas que quando vão diante da plateia falam, parece que não tem emoção nenhuma. Todo mundo que vai assistir alguma apresentação espera que a pessoa que vai ali apresentar esteja envolvida com o tema, que tenha emoção na sua fala. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre a voz e eu vou explicar para vocês como é importante transmitir emoção na voz do apresentador. Um outro aspecto também muito importante é o exemplo pessoal.
O apresentador que vem falar sobre um tema diante da plateia, só que na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, no ambiente de trabalho, com os colegas, a conduta desta pessoa é outra. Então ele vai falar, por exemplo, da importância de manter os registros financeiros, o fluxo de caixa, o controle sobre o dinheiro, mas a vida dele é totalmente desorganizada. Ele vem falar de ética e a vida dele não traduz, infelizmente, o que ele propaga. Ele vem falar da importância de praticar exercícios físicos e você percebe nele que ele tem uma vida sedentária, ele está acima do peso. Então é muito importante que o apresentador, o orador, a pessoa que fala, tenha uma conduta pessoal que seja exemplo. Agora vamos falar um pouquinho da voz. A voz, ela também tem seus componentes. Então, diante de uma apresentação em público, você tem que verificar a intensidade da sua voz. Há pessoas que às vezes, quando tem um microfone, alguma coisa que possa amplificar a sua voz, falam também com uma intensidade muito baixa. E se a pessoa fala com uma intensidade muito baixa, também não transmite a emoção na fala. Diante de um ambiente grande, de um ambiente onde você fale para 50, 40 pessoas, você deve falar com uma intensidade que preencha muito bem aquela sala, independente até de estar utilizando o microfone. A intensidade na sua fala traduz a sua emoção também. É muito importante isso. Quando você fala com uma intensidade maior, você acaba transmitindo uma emoção maior na sua fala. Isso, como nós vimos anteriormente, é muito importante para compor a emoção do apresentador. Acoplado a esta intensidade da fala, nós também temos que perceber um aspecto muito importante, que é a velocidade com que se fala. Há pessoas que falam muito rápido, não é? Geralmente os jovens, as pessoas muito jovens, elas falam numa velocidade muito acelerada e as pessoas mais velhas falam numa velocidade bem mais lenta. Se você assistir uma apresentação de alguém que fala acelerado o tempo todo, você vai ficar estressado. Agora, se você também assiste uma outra apresentação de alguém que fala lento o tempo todo, de forma fleumática, você também vai adormecer. Então, entre o estresse e o sono, a gente tem que encontrar um meio termo. Se você é uma pessoa que percebeu que, ou numa gravação, ou alguém já lhe disse que você fala muito rápido, procure respirar um pouquinho mais, dar uma pausa maior para melhorar a velocidade da sua fala. Até porque isso impacta diretamente no que nós vamos ver a seguir, que é a dicção. A velocidade da fala, ela pode ser alternada também. Ao decorrer da sua fala, você pode falar em certos momentos de uma forma mais acelerada e em outros momentos você pode falar um pouco mais devagar. Isso dá uma certa musicalidade na sua fala. As pessoas vão perceber que não é monótono, nem agitado demais e nem lento demais. Há um meio termo, há uma mistura. Isso dá uma musicalidade na sua fala que é muito agradável para quem assiste. Ligado diretamente ao ritmo da sua fala, perceba que você também pode empregar a pausa. Diante de uma plateia, você pode utilizar a pausa. Sabe aquele ruído horroroso que nós fazemos durante uma apresentação, enquanto estamos pensando e daqui a pouco vem uma ideia? Sabe por que você faz isso? Muita gente faz e alguns pensam que, não, eu falo enquanto eu estou buscando uma ideia. Mas não é nada disso. Num papo, numa conversa com amigos, você normalmente, para não deixar aquele hiato, para não deixar aquele silêncio entre uma fala e outra, você mete aquele ruído, para que ninguém te interrompa. Só que diante de uma plateia isso não existe. Naquele momento, todos estão prestando atenção em você. E você tem condições totais de aplicar uma pausa no momento que você quiser. Uma pausa, quando bem aplicada, dá uma certa dramaticidade na sua fala. A pausa, ela vai te ajudar a eliminar esses vícios de fala, como Por quê? Porque você vai ter uma maior tranquilidade de ficar em total silêncio diante da sua plateia.
Esta pausa, como eu acabei de dar agora, já demonstra claramente que não é nenhum constrangimento ficar em silêncio diante da plateia. Claro que você não vai exagerar, né? Se você ficar o tempo todo fazendo pausas de 1, 2, 3 segundos, é claro que vai ficar um pouco esquisito. Mas em alguns momentos, mesmo quando você saiba o que tem a falar logo em seguida, experimente dar uma pausa. Um outro aspecto muito importante na sua voz é a expressividade. Pois bem, falar uma coisa, falar um texto para alguém, sem qualquer variação na tonalidade da sua voz, sem qualquer inflexão, acaba ficando chato. Parece um robô lendo um texto para a gente. Você quer ver como a expressividade na sua voz pode alterar totalmente a compreensão de uma frase? Eu vou dizer aqui uma frase sem qualquer expressividade. A minha esposa preparou um jantar para mim ontem. Ok, o que é importante na frase que eu falei? Não dá para saber. Agora, se eu aplico uma certa tonicidade em uma das palavras ou em uma das expressões, veja como fica mais fácil. A minha esposa preparou um jantar para mim ontem. Claro que eu quis dar ênfase na esposa. Ou, a minha esposa preparou um jantar para mim ontem. Ou ainda, a minha esposa preparou um jantar para mim ontem. Você vê como a tonicidade em cada uma das palavras pode alterar a compreensão da frase. É a mesmíssima frase, mas é papel do apresentador realçar o que é mais importante em cada um dos trechos. O que também é muito importante na fala, na voz, é a dicção. Falar claramente as palavras. A pessoa que fala com uma boa dicção, com uma boa articulação, ela transmite, para quem o assiste, transmite uma boa formação, uma pessoa que tem conhecimento. Toda pessoa que fala bem transmite essa imagem. E você certamente também quer transmitir essa imagem para as pessoas que te ouvem, não é mesmo? Então, a dica, muito importante você falar com uma boa dicção. Porque quando você fala, é importante que você ouça imediatamente como foi produzido o som da sua fala. Será que você pronunciou as palavras até o final? Quando você está conversando com alguém no carro, no ônibus, na empresa, em casa, na hora do jantar, no café da manhã, perceba se você está falando claramente as palavras ou se você está negligenciando a sua fala. Não é porque as pessoas que estão ao nosso lado conseguem nos entender perfeitamente com os sons mal projetados que por isso nós devemos continuar falando assim. E também não é apenas quando você estiver diante de uma plateia que você vai se preocupar com a sua fala. Você tem que se preocupar com a sua dicção durante todos os momentos da sua vida. Fale claramente ao telefone, fale claramente com seu colega do lado, fale claramente todos os momentos que você tiver a oportunidade de falar. Porque aí quando você estiver diante de uma plateia, quando você estiver numa reunião, tudo isso vai sair com naturalidade. Você quer ver um exercício muito simples que você pode fazer na sua casa? E eu até recomendo que você faça regularmente. Pegue um lápis ou uma caneta e coloque entre os dentes. É um obstáculo para que você, para falar, tenha uma certa dificuldade para projetar os sons. Leia um texto utilizando este obstáculo. Durante 2, 3 minutos, faça a leitura tentando pronunciar da melhor maneira possível. Agora, depois, retire o obstáculo que estava entre os dentes e agora leia novamente este texto. Você vai perceber uma melhora instantânea na sua dicção. Isto tudo sendo exercitado vai fazer com que a sua voz fique mais clara, que os fonemas sejam produzidos também com muito maior clareza. Por exemplo, há vários exercícios que você pode fazer para melhorar a sua dicção. No meu curso, em todas as aulas, nós fazemos as práticas utilizando fonemas, utilizando exercícios de voz, trava-línguas. São vários exercícios diferentes que nós podemos fazer para melhorar a dicção. Agora vamos falar um pouquinho também do vocabulário e da gramática.
É muito importante que quando for falar em público, o seu vocabulário seja adequado à sua plateia. Utilize um vocabulário que todos consigam compreender. Se você vai falar para uma classe médica e você é médico ou representa um laboratório, ok que você fale expressões daquela plateia. Agora, quando a sua plateia é heterogênea, quando há várias pessoas diferentes ali, tente utilizar um vocabulário mais simples, um vocabulário que não vai transmitir de forma nenhuma ignorância da sua parte. Pelo contrário, vai transmitir conhecimento, porque você não vai precisar de palavras bonitas ou difíceis para mostrar que você domina o assunto. Agora vamos falar também de um aspecto muito importante em uma apresentação, que é a expressão corporal. Eu costumo até brincar quando eu falo isso para os meus alunos, que isso para mim é o filé mignon da apresentação. A gesticulação, a postura, a expressão no rosto, o olhar, tudo isso é muito importante em uma apresentação. Você pode ter um conteúdo fascinante, ter uma voz até muito legal, mas o que o seu corpo comunica? Então nós vamos falar aqui sobre alguns aspectos, como postura, gesticulação, a face e o olhar. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da postura agora. Uma coisa muito importante que eu sempre falo: não existe postura correta ou postura incorreta para falar em público. O que existe é postura adequada ou inadequada. Se a mensagem que você está transmitindo é uma mensagem relaxada, descontraída e tranquila, é claro que você pode se apoiar um pouco numa perna, em outra, falar um pouco com a plateia daquela forma. Agora, se é um assunto em que você quer demonstrar seriedade, conhecimento e equilíbrio, é importante que você esteja também apoiado sobre as duas pernas, em equilíbrio, transmitindo para a sua plateia que você está muito bem centrado na informação que você está transmitindo. Tudo isso pode interferir muito na forma como a sua plateia está absorvendo o conteúdo que você está passando. Então, se você vai falar de um assunto muito sério e tem uma postura torta, uma postura mal apoiada, mal equilibrada, as pessoas tendem a não levar a sério a sua mensagem. Assim como uma boa postura, também é muito importante uma boa gesticulação. Gesticular, utilizar as mãos para expressar a sua mensagem. Se você vai diante de uma plateia e não sabe onde pôr as mãos e põe no bolso, é ruim, é péssimo, porque a pessoa às vezes está com a mão no bolso e tem aquele ímpeto de gesticular e começa a mexer na calça. Fica feio, fica desagradável. É muito importante que você tenha uma gesticulação que acompanhe a mensagem. O ideal é que você mantenha os braços levemente articulados, como 90 graus, e que você com isso mantenha as suas mãos na altura da sua cintura. Desta forma, qualquer gesto vai ser um pequeno movimento. Se você mantiver as suas mãos lá embaixo, os movimentos serão muito amplos. Para isso, eu recomendo que você mantenha as mãos nesta altura. Você pode, em alguns momentos, gesticular apenas com uma mão erguida. Não fica feio, desde que esta mão que está lá embaixo se mantenha lá por um tempo. Depois você retorna para cá, você pode trocar, fazer um gesto com a outra mão. Esta alternância entre os braços também dá uma certa elegância na sua fala. O que eu recomendo, caso você tenha uma certa dificuldade de manter os braços articulados, apoie uma mão sobre a outra. O que não é indicado é que você esprema, aperte os dedos ou esmague a sua mão ou coce. O ideal é que você mantenha ou levemente apoiado ou até mesmo afastado uma mão da outra. É sempre interessante que ao gesticular você imagine que está sendo enquadrado por uma câmera, que há uma imagem aqui e que os seus gestos vão acompanhar esta área. Nada muito afastado e nada muito alto ou muito baixo. Então, gestos que acompanham esta área, que eles estejam próximos do seu rosto.
que é o que nós vamos falar agora da importância da expressão facial. Porque qualquer gesticulação que você faça muito distante vai chamar a atenção da sua plateia para este local. Então é bom que a sua gesticulação também acompanhe o seu rosto. Então vamos falar agora um pouquinho também sobre este outro aspecto da expressão corporal, que é a face, que é a expressão facial. Todo mundo sabe, né? Todo mundo já ouviu essa expressão. Sorria para o mundo e o mundo irá sorrir de volta para você. É a mesmíssima coisa quando você estiver falando diante de uma plateia. Sorria para a plateia e a plateia vai sorrir de volta para você. Não importa o tom da mensagem, você sempre consegue manter um semblante agradável diante da plateia. Você não deve ter a preocupação de falar sério, só porque o assunto é sério. Não estou dizendo aqui para você rir, gargalhar diante da sua plateia, apenas para manter um semblante agradável diante do seu público. Isso conquista a plateia para o seu lado e é o que você quer, não é mesmo? Tão importante quanto uma boa expressão facial é você praticar o seu olhar. Durante uma apresentação, você deve olhar para cada uma das pessoas por alguns segundos. Claro, se você vai falar para 100, 200 pessoas, é óbvio que você não vai conseguir olhar para cada uma delas durante a sua apresentação. Mas você deve escolher algumas pessoas do seu lado esquerdo, algumas pessoas do seu lado direito, e ao olhar para aquela pessoa, olhe por alguns segundos, depois volte o olhar novamente para o centro da sala, desloque o olhar para alguém da plateia, fale um pouco. Apresentar-se em público é conversar. Se você tem alguma dificuldade para olhar fixamente nos olhos das pessoas, é muito importante que você pratique, porque isso transmite muita segurança à plateia e, consequentemente, ao palestrante também. Por fim, não menos importante, chega aqui a hora do discurso. Quando eu falo discurso, não é apenas um discurso formal. Qualquer conversa que você tenha ao telefone com o cliente, qualquer apresentação que você faça, por mais curta ou mais longa que seja, nós vamos chamar isso de discurso. É a sua retórica. Veja bem, chegar diante da sua plateia ou numa reunião e ir direto ao assunto, falar, encerrar e dizer tchau, não vai conquistar a sua plateia. Você precisa ter uma abertura do seu discurso, ter um desenvolvimento e ter uma conclusão da sua fala. Há pessoas que, ao iniciar a fala, já chegam pedindo desculpas. Isso é algo que você tem que evitar. Olha, eu queria pedir desculpas porque estou rouco, eu queria pedir desculpas porque não pude me preparar adequadamente, ou ainda, eu queria pedir desculpas porque eu não sou a pessoa ideal para falar aqui nesse momento. Isto é péssimo. Você tem que conquistar a sua plateia desde o início. E aí, feita a abertura, você prepara o seu público para o assunto que vai ser falado, os tópicos que você vai abordar durante a fala. Isso vai dar para a sua plateia uma percepção clara de onde estamos em cada momento da nossa fala. Eu costumo dizer que a primeira impressão é a que fica. Agora, as últimas palavras em uma apresentação são as que ecoam, que reverberam no ouvido da sua plateia. Tudo aquilo que você falou durante a apresentação acendeu uma fogueira na sua plateia. Agora, aquilo que você fala ao encerrar é muito importante. Você vai fazendo a sua apresentação e quando chega no último slide, aquele famigerado obrigado de todo tamanho, e aí o que a pessoa diz? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Péssimo, não é mesmo? O ideal, ao terminar uma apresentação, é que você novamente agradeça a oportunidade de falar para aquele público, elogie a plateia, deixe uma ação desejada, algo que você gostaria que a sua plateia fizesse. Então veja bem, toda apresentação que você fizer em público é uma venda. Afinal, você quer convencer alguém do seu ponto de vista. E terminar uma apresentação jogando uma pá de areia naquela fogueira que você acendeu é muito ruim. Em vez de você dizer, era isso que eu tinha para falar, você pode fazer uma citação, citar alguém ilustre que falou sobre aquele tema.
Você pode ainda deixar uma reflexão, pedir para que reflitam sobre aquela apresentação que você fez, ou ainda que tomem uma ação que você deseja que eles tomem. Por exemplo, ao terminar uma apresentação em que você expôs produtos ou serviços da sua empresa para executivos que desejam contratá-la, você pode encerrar a sua fala dizendo: eu tenho certeza que os senhores valorizam muito os negócios da sua empresa e que tomarão uma decisão muito acertada ao contratar nossa empresa. Poxa, já fica uma coisa muito bacana. Assim como no início, o que se deve evitar no encerramento de uma palestra é novamente pedir desculpas. Pelo amor de Deus, não vai chegar no final, todo mundo ali adorando as informações que você passou, e aí você chega no final e diz assim: eu queria pedir desculpas se de repente as informações não foram aquilo que vocês esperavam, eu gostaria de agradecer, mas pedindo desculpas. Vamos evitar isso. Encerre sempre de uma forma vigorosa, porque estas últimas palavras são as palavras que vão reverberar, que vão ecoar no ouvido da sua plateia. Eu tenho certeza que as dicas e recursos que nós aprendemos no vídeo de hoje irão ajudar você a realizar apresentações com muito mais segurança e com muito mais qualidade, conquistando a admiração e o respeito da sua plateia. Até o próximo vídeo e excelentes apresentações para você!